Tribunal de Contas tinha a Escola de Contas, que oferecia cursos para a gente, né? A Fazenda, por exemplo, e a escola de Contas, ela não é só para servidor do Tribunal de Contas, ela funciona para todos os servidores do Estado de Pernambuco e também servidores municipais, servidores de outros entes federativos, né? Os municípios. No caso também, dentro do Poder Executivo, a gente tem aí a ESAFAZ, a Escola Fazendária, que também oferece cursos para os servidores, né? Então, o serviço público, ele oferece, sim, essa questão da capacitação. Existem até algumas vinculações de receitas para ir para determinadas receitas vão para essas instituições que fazem esses cursos, né? Então, sim, existe a questão aí dessas instituições e existem também incentivos. Por exemplo, na minha secretaria, a gente ganha um incentivo, uma gratificação, se a gente procurar fazer cursos, né? Se a gente tem determinadas horas semestrais de curso, a gente ganha a gratificação. Então, existem as instituições e existem também os incentivos para você poder continuar se qualificando, até porque é necessário. Como eu falei a você, as leis se atualizam, né, surgem novas ferramentas e a gente sempre tem que estar se aprimorando. Espero ter respondido. Boa noite. Na verdade, eu fiz uma pergunta e aí ele falou, eu sou cargo comissionado em um município. E aí eu vejo que eu lido muito também com as pessoas que são do efetivo e pessoas que são do comissionado. E existem as pessoas que são efetivas com o comissionado, porque tem muito isso de você é do município X e você está emprestado para o outro município e você tem um comissionado em cima do seu concurso. Então, você ser concursado, hoje em dia, é uma estabilidade, mas também eu acho que é um pontapé de carreira para qualquer pessoa. E o que eu queria questionar seria o seguinte: quais plataformas hoje você indicaria para lançamento de editais, para que todo mundo ficasse atualizado desses lançamentos de concursos? Porque assim, muito se fala de corram, façam inscrição, estudem, está tendo muito esse movimento, e até eu digo assim nas redes sociais, mas também a gente lida muito com essas fake news, né? E então, sites seguros que você indicaria para que quem não quer, quem almeja vivenciar essa parte do concurseiro, quais sites você indicaria? As empresas de concurso, as empresas mais famosas, né? É o que? O Estratégia Concurso, que é o tradicional, tem o Gran Concursos, tem o Direção Concursos também. Todas essas empresas têm sites, né, na internet, né? E eles sempre divulgam, né? Quando surgem novos editais. Existe também, eu utilizava um site que eu gostava de utilizar porque ele dava as vagas por estado. Concursos no Brasil, é um site que você consegue entrar lá e ver as vagas por estado. Mas as empresas tradicionais, elas sempre trazem informações. E também, assim, quer confirmar a informação, vai diretamente no Diário Oficial, no DOI, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do município. Aí você vai poder confirmar a informação, né? Boa noite, novamente. A gente ouve muito falar de TCU, Cefaz. Quais concursos tu acha que não é tanto visado, mas tem o seu valor? Essa pergunta foi um pouco mais difícil, mas realmente, assim, porque assim, quase todo concurso ele é muito difícil de você passar. Todos são bem visados. Eu lembro que também um dos, porque eu fiz a prova de 10, né? Mas também tem os que eu não passei, que foram mais ainda, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz o concurso da UPE, nível médio, e foi um dos concursos mais difíceis da minha vida que eu fiz, porque a concorrência é lá em cima, né? Porque assim, é o filtro, né? Quanto maior o filtro, mais fácil de você passar. Então, por exemplo,
um concurso de uma especialidade específica lá. Por exemplo, concurso para contador. Só vai concorrer com você quem é contador. Então já diminui a concorrência, digamos assim. Então, eu acredito que a sua pergunta aí, os concursos que, digamos assim, é mais fácil você conseguir uma aprovação são justamente esses que exigem informação específica, não são aqueles gerais, né? Que são os que exigem nível superior e numa área específica. Aí esses realmente são menos concorridos. Aí tem concurso de efetivo, tem concurso para ser seletista, né? Da Petrobras, Caixa, e às vezes, por exemplo, Petrobras, aí tem lá engenheiro, aí tem uma engenharia específica, aí você pode focar neles que a concorrência vai ser menor. Esse de especialidade que é focado numa especialidade. Eu acredito que seja mais fácil. Boa noite. Você disse que começou a estudar, a fazer concurso ainda na graduação. Por exemplo, se a gente começar a estudar agora e passar em um concurso, qual o tempo médio que a gente tem aí para ser nomeado? Será que dá tempo de concluir a graduação? Porque eu acredito que se acontecer a gente focar, estudar e passar e não conseguir pegar o cargo, seria bem frustrante. Olha, eu acho que assim, a pessoa passou antes de se formar, né? Obviamente, você contando a sua situação para a instituição, com certeza a instituição vai lhe ajudar, né? Para você conseguir aí se formar. Né? Mas assim, para você, do zero, para você chegar, porque assim, para você chegar, digamos assim, num nível de 0 a 70%, 60%, 70% é fácil. É até de certa forma fácil. O problema é você se aperfeiçoar. É esses 10%, 70%, 80%, 80%, 90%. Aí é que está aí é o que é o complicado. Então, para você chegar num nível assim, até 70%, do zero, eu acredito que 6 meses você consegue. Se você... Completando a pergunta de Jaciara, a maioria das universidades, nós falamos especificadamente das CAUS, tem uma modalidade de colação de grau antecipada. Quando você recebe uma aprovação no concurso público, você pode solicitar esse tipo de antecipação. Obviamente, se você estiver no meio do curso, não vai dar certo, né? Mas se faltar, por exemplo, 6 meses para você colar grau, você foi convocada. Aí tem umas certas facilidades para esse perfil. A questão toda é a oportunidade, né? Porque, por exemplo, tem concursos que são de 10 e 10 anos, 15 e 15 anos. Surgiu a oportunidade, mas eu ainda estou me formando. Faça, até porque você não sabe se vai lhe chamar na hora. Possa ser que daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, no caso que a gente teve agora a pandemia, teve prazos de concurso que foram suspensos. Então o prazo durou mais de 4 anos. Aconteceu, por exemplo, com o Tribunal de Justiça. Entendeu? Então, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Aconteceu a oportunidade, abrace a oportunidade. Entendeu? Não se apegue a essas questões menores. Boa noite. Você falou de métodos. Eu tenho 2 perguntas, né? A primeira é em relação a métodos, porque eu já vi falar sobre vários métodos de estudo para concurso, Pomodoro, entre outros. E a segunda é em relação à prova do TCE que eu acabei de fazer para cadastro de reserva, e vou fazer do TJ também. Queria saber se existe uma porcentagem assim, da prova que geralmente determina quem vai ser aprovado. Existe. É o que eu falei com você. De 0 a 70%, quase todo mundo consegue. Aí você já chegar de 70% para 80%, e de 80% a 90% só é quem vai ser aprovado. E depende, obviamente, também depende do nível da prova. Por exemplo, provas de nível médio, geralmente, são mais difíceis.
Aí você realmente tem que, é de 90 a 100%, 95 a 100%. Aí vai mais ainda porque não tem muito filtro, né? Como eu tenho falado. Aí é mais difícil ainda, porque são mais pessoas. Então depende da concorrência do cargo, né? Que aí eu falei a você a questão do filtro, né? Os cargos que exigem informação específica são, entre aspas, mais fáceis de você conseguir uma aprovação. Né? Depende também da dificuldade da prova. Porque tem provas que você olha assim, são até fáceis, né? Só que se é fácil para você, é fácil para todo mundo. Né? Então, provas que realmente são mais difíceis, aí realmente o nível de acerto é menor. Para quem estuda é até melhor, né? Porque aí você evita pessoas que são mais aventureiras. Então, é mais ou menos. Qual foi o tribunal que tu fez a prova? O tribunal que tu fez a prova? Esse é de qual estado? Daqui? Certo. Pronto. Eu lembro que na época, acho que foi na faixa dos 80%. Que eu acertei. Eu queria saber sobre os critérios de desempate. Se existe, por exemplo, nas colocações, porque eu ouvi há muitos anos atrás que levava até em consideração a idade da pessoa. Isso. E aí eu queria saber como é que está funcionando isso hoje. Da mesma forma, inclusive eu perdi o cargo de idade. Eu também. Se eu fosse um pouco mais velho, eu estava na fazenda pública. Ganhando o dobro, trabalhando menos. Mas tem essa questão do desempate através da idade. Tem também jurado, se você é doador, também tem. Então, realmente, até você leu o edital, pode ser um diferencial. E aí você pode ver um critério de desempate. E muita gente empata. Né? Acho que a questão da idade, eu fiquei empatado com umas 10, 15 pessoas. Então, realmente, pode fazer a diferença. Eu fico esperando a resposta da segunda pergunta, que é em relação ao método. Qual método de estudo você indicaria? Assim, tem um método que eu falei, né? Você falou na minha fala inicial, você leu o assunto, na mesma hora que você leu o assunto, você fazer questões sobre o assunto, né? E uma semana depois você revê o assunto, só que através de questões. E também você revê tudo que você viu durante a semana, você revê através de forma geral, através de questões também. Por quê? Porque às vezes você revendo assim, de forma picada, você acaba se perdendo, você não vê o contexto. Porque às vezes você não é decoreba, você precisa entender como um todo a disciplina. Então você lê e você fazer questão, né, para você fazer a revisão. Revisão de 24 horas, revisão de uma semana, revisão como um todo, no geral. Né. Aí também, como eu falei, se você exagerar, você pode se prejudicar. Então você saber o seu limite. Por exemplo, eu não recomendo você estudar mais de 2 horas e meia de uma vez, você fazer pausas, né, porque o cérebro corrompe, tem limitações. Então tudo aí, isso passa aí tudo isso é método, né? Tem muita dinâmica, bem rapidinho, só complementando, tem muita dinâmica de cada pessoa. Então, assim, Uma de cada pessoa, porque a realidade é individual. Então, às vezes nem sempre o que funciona para um vai funcionar para o outro. Mas eu acho que tem uma palavra que define muito bem isso, é a constância. Então, às vezes você subestima até o tempo, sabe? Meia hora, 1 hora. Eu até brinco às vezes com meus alunos, digo, tá, não deu não, mas passou 30 minutos ali no ócio, né? Na tela. Não estou criticando quem está, porque às vezes esse ócio é seu canto escape.
sabe? Mas eu acho que dosar isso. Então, às vezes, dependendo da situação e da pessoa, a constância é fundamental, mesmo que seja um tempo curto do estudo, mas que isso vire rotina. E uma coisa importante também, tá? Dependendo do concurso que você tem interesse, essa análise, como foi bem falado, olha a banca do concurso. Veja quais são as características, porque principalmente em concurso de bancas federais, para quem tem interesse, sabe? É fundamental. A Sebrasp, por exemplo, para cada uma errada, ela tira uma certa sua. Então, você tem que ter essa coerência, porque se tiver dúvida, não vai no chutômetro, como outras que provavelmente não iria interromper tanto assim na sua pontuação. Então, leia o edital. Não é só fazer a prova e estudar, você tem que ler o edital, até mesmo para se resguardar sobre isso. Entendeu? Mais adicionalmente, né, principalmente em relação ao pessoal de administração, gestão, que vai fazer o seu primeiro concurso. Estou olhando para vocês aqui, fico até um pouco inquieto, que eu disse, eu nunca fiz um concurso na minha vida e agora, como é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Vou dizer a vocês, muito rapidamente, mais um parêntese, a primeira coisa, vai ter 3 níveis de concurso, pessoal. Vai ter o nível municipal, estadual e federal. O que eu estou notando aqui, principalmente na fala de vocês, é que vocês estão indo buscar o nível federal lá em cima. Não que vocês não possam, mas exige uma musculatura diferente. Então, talvez, apenas talvez, se é o seu primeiro concurso, você busca um concurso de nível municipal, que tem um nível de exigência. Na sequência, você busca um nível estadual, que tem outro tipo de exigência. E na sequência, o nível federal. E uma coisa que os professores falaram aqui, a ideia da constância. O primeiro concurso que eu fiz, eu acho que era 10 vagas, eu peguei na posição 500. Aí no segundo era 10 vagas, eu fiquei na posição 300. No terceiro era 10 vagas, eu fiquei em 180. No quarto era 10 vagas, eu fiquei em 95. Aí parei de estudar. Sabe o que aconteceu no outro quando eu fiz? Era 10 vagas, eu voltei para ser o 500 novamente. Aí eu continuei estudando, eu fui para 300. Eu me lembro que quando eu descobri que eu ia passar no concurso, foi quando eu fiz e fiquei na posição número 13. Eu disse, o bicho vai pegar. No próximo eu entro. E aí no último que eu fiz, no caso eu entrei no estado, eram apenas 3 vagas, e aí eu fiquei em terceiro lugar. Certo? Empatei com o segundo, viu? Empatei com o segundo, a gente tirou 82,45 a nota, nós dois, e ele tinha um ano a mais do que eu. Qual foi o resultado? Ainda bem que eu estava dentro do número de vagas, eram 3 vagas, ele foi o segundo, empatamos no critério de desempate, ele entrou primeiro. Ele foi nomeado um ano antes de eu ser nomeado. Mas aí uma orientação aos navegantes, vocês aí que estão agora nesse momento, escolham um concurso, certo? E comecem a estudar, porque a principal questão que eu vejo é principalmente a rotina. E minha orientação é, se você nunca fez um concurso, certo? Busque aqueles que estão mais próximos de você, certo? É apenas uma orientação, mas a vida é sua, você faz o que você quiser, certo? Mas a minha orientação é procura o mais próximo de você, para que você possa colher alguns resultados. Porque eu já fiz um concurso de nível federal, professor, de abertura, e eu vou dizer a você, eu saí com os olhos cheios de lágrimas. Isso foi terrível. Foi a minha vontade não fazer mais concurso público. Então, se eu for lá e faço o municipal da minha cidade, bacana, eu sei que o nível de concorrência vai ser 500 para 1. Né? Vai ter 500 pessoas para 5 vagas. Mas eu sei que eu vou fazer a prova de 60, você vai acertar 40. Acredite. Não vai ser suficiente. Mas você vai acertar 40 e vai chegar em casa feliz. Vai chegar em casa feliz. Diferente de você ir para um de 120 e chegar em casa com 30 questões na mochila, né? Você vai olhar e vai dizer, não vou mais. Então fica aí essa orientação aos navegantes. E vocês aí de administração, quero vocês inscritos em todos. Auxiliar administrativo, assistente auxiliar educacional, assistente educacional, aonde couber, e você tiver energia e disposição, não deixe de se inscrever. E aí na sequência a gente segue a orientação do professor, que aí você vai estratificando, né? Ele é da área contábil, financeira, controladoria, já é a avenida dele. Mas você que não tem avenida ainda, eu quero você inscrito, fazendo prova e melhorando a pontuação. De 500 para 400, 400, 300, 300 décimo. Vamos tomar posse,
a minha preparação. Rapaz, muito brevemente aqui para eu poder... eu sou uma pessoa que eu sempre estudo. O pessoal tem mais a questão do método, nosso colega também aqui recomendou. Eu sempre trabalhei manhã e tarde, então de maneira integral. Chegava em casa à noite, ali mais ou menos 9h30, e eu estudava até não aguentar mais. O senhor disse, não tem? Senta na cadeira, né? Morava sozinho, num apartamento por aqui. E aí eu estava sentado na cadeira e eu botava meu colchão, ficava no chão na sala, para poder assistir televisão. Eu estudava 2, 3 horas, 4 horinhas, até não aguentar mais. Quando não aguentava mais, eu ia dormir. E aí eu fiz 12 preparatórios concomitantes, né? Ao mesmo tempo. Estratégia concursos, a forte recomendação do professor e a prova concursos. Não sei se tem esse ainda. Tem ainda? Aí eu assisti às aulas, por exemplo, português, do estratégia e do a prova concursos, no outro dia só questões. E aí no dia da prova eu fui com vontade também. Senhores, tem que ir com vontade. Fui lá e fiz a prova com vontade. Certo? Mas meu método de estudo foi, eu só tenho 3 horinhas, estou bem cansado e eu vou usar essas 3 horinhas da melhor maneira possível. E aí também fica como recomendação para você que está reclamando de falta de tempo. Aí, como foi falado, a professora falou, cada um tem sua maneira. O professor falou agora, eu estudava, chegava em casa, estudava 3 horas direto. Estudava sentado. A gente já tem uma diferença. Eu particularmente estudo deitado. Deitado. Aí eu estudo, por exemplo, eu estudo 1h30 pela manhã, um pouquinho de meio-dia e um pouquinho à noite. Eu não estudo de uma vez. Então cada um tem a sua maneira de ser. A pessoa, é a questão do planejamento. Você tem que saber o seu limite. Você tem que saber como você atua da melhor forma. Né? E como o professor falou também, tem que ter vontade, viu? Tem que gostar. Não, eu recomendo, vá para o setor público por questão de vocação. Você tem que gostar da área. Você vai estar estudando aquilo ali 4 horas, 3 horas e meia, 2 horas por dia. Você pode ver aquilo ali durante 30 anos, durante sua vida funcional. Imagina, 30 anos trabalhando com o que você não gosta. Então, concurso público tem questão de planejamento, tem questão de método, mas também tem questão de vocação. Tem que gostar da área, tem que saber a área. Não, realmente eu quero focar nessa área. Realmente eu tenho... Pronto, eu descobri, a professora falou, eu falei, foi na faculdade, pagando as disciplinas na UFPE. Eu não tinha nenhuma orientação sobre o concurso público, sobre prova. E foi nas disciplinas que eu vi que eu tinha um desempenho melhor na contabilidade pública. Aí eu vi, poxa, eu tirava 9 e 10 na contabilidade pública, meus colegas tiravam notas mais baixas. Eu vi que eu já tinha uma aptidão para aquilo. Entendeu? Então foi aí que eu segui. Tem a questão da motivação, né? A estabilidade, a remuneração, mas com certeza é a vocação. É você gostar daquilo que você faz. Falamos sobre motivação aqui, e muitas vezes quando a gente pensa em motivação, sempre pensa em uma coisa bem bonita, né? Às vezes a sua motivação tem que ser um problema também do mundo, viu? Eu digo isso porque eu era contratado do Estado. E quando você é contratado do Estado, seu contrato só pode ser renovado 2 vezes, até 6 anos. 2 anos prorrogado com mais 2 anos, com mais 2 anos. Eu digo show de bola, passei 2 anos, renovei com mais 2 anos e fui fazer a minha renovação. Cheguei lá, uma senhorinha desse tamanho assim, ó. Quando eu fui renovar, ela disse, você sabe que é a última vez, né? Eu disse, tá danado. Ela disse, é a última vez. E vão dizer a você que dá para renovar de novo. É mentira. Não vai ser renovado. Ô, gente, isso ficou na minha cabeça por 2 anos. Aí eu estudei os 2 anos, porque eu digo, daqui a 2 anos eu vou estar desempregado. Se eu não passar no concurso, eu vou ter que procurar outra coisa. E aí? Aí deu certinho, viu? Estudei direitinho ali os 2 anos, passou o ano, para você ter noção, meu contrato ia ser encerrado em fevereiro, dia 2 de fevereiro, e eu fui nomeado dia 30 de dezembro do ano anterior. Líquido e certo. Agora, a motivação foi a senhora botando o terror. Então, às vezes, você precisa de uma motivação assim também. Porque
Às vezes, senhores, é muito bonito eu chegar para vocês aqui e dizer que vou fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, não é não? Achei que bonito. Eu, Tribunal de Contas da União, claro, Ministério do Trabalho e Emprego, ABIM. Olha que bonito. Não é bonito? Você já está gozando do mérito sem nem ter feito a prova. Vai estudar, escolhe o concurso, fica na tua e vai estudando. Esse aqui não, tu vai lá e para a prova. Se candidata. Inclusive essa semana eu tive uma conversa com a professora para um documento que foi justamente para algo nessa direção. Provavelmente daqui a uns 6 meses, um ano, teremos boas novidades. Se não tiver, é mais um tiro que eu dei. Mas ok, gente. Não entendi vocês, 8h30. Vocês estão ouvindo o que assim? Ainda bem que você é minha professora, né? E Rita também, a gente não pode estar dançando. Eu achando estranho, porque a aula de 9h10, então de 8h30 da tarde, não Mas a aula tem de sentido. Rita é de 9h20. Brincadeira, professora. Às 9h10 a gente está saindo daqui.